Olá, bem-vindos. Este é o Inframercado. Estamos aqui no nosso segundo episódio, agora gravado aqui em Brasília e agora com vídeo também. Vocês podem nos ver no YouTube, agora podem continuar nos assistindo aqui. Quem já se inscreveu, quem está acompanhando no Spotify. Esse aqui, nosso segundo episódio. Nosso primeiro episódio foi sobre saneamento. Nosso segundo episódio é sobre infraestrutura aeroportuária e temos aqui mais uma vez duas feras sobre o assunto. Primeiro aqui comigo, dois grandes amigos, parceiros também aqui. Fábio Rogério, presidente da Aeroportos do Brasil, ABR. Obrigado, Fábio, bem-vindo aqui, tá com a gente. Obrigado, Danilo. Uma satisfação estar com você e com o Marcelo aqui hoje. Nosso segundo convidado hoje é o Marcelo Guaranis. Ele é sócio do Demarest. Todos eles aqui tiveram trajetórias também anteriores no governo. A gente, ao longo desse papo aqui, vocês vão ver um pouco dos predicados deles e das histórias que a gente tem aqui para conversar com vocês. Eu queria então começar conversando, já que a gente está falando de aeroportos, vocês viveram muito dessa história aqui nos últimos 11 anos, desde que a gente começou a conceder aeroportos no Brasil, né? Hoje parece uma coisa muito comum, né? A gente passar por um aeroporto com ar-condicionado, um aeroporto com esteira bacana, mas há um tempo atrás isso também... Banheiro limpo, né? Banheiro limpo. Pontual. Mas há um tempo atrás isso não era tão comum. Então eu queria que vocês começassem a contar um pouco pra gente o que foi essa história desses últimos 10, 15 anos, que a gente teve investimentos aí de mais de 20 bilhões. Como é que está a estrutura hoje dos aeroportos brasileiros e mais para frente a gente vai conversar um pouco também como é que a gente pode melhorar. Fábio, por favor. Tá legal, vamos lá. Bem, obrigado, né, Danilo? Obrigado, Marcelo. Sempre uma alegria estar aqui contando um pouquinho dessa história, né? Essa pergunta, especialmente, eu acho que ela é especialmente legal para mim e para o Marcelo, que a gente foi contemporâneo, trabalhamos juntos no governo. Na época estávamos os dois no setor público. Marcelo na ANAC já, né? Eu já ia naquela época na Secretaria de Aviação Civil, quando a gente teve o primeiro desafio da primeira e segunda rodada de concessões dos aeroportos. O objetivo lá na época era outro, né? Eu acho que o Marcelo vai ter um outro camarote para contar essa história, mas o que a gente tinha era que havia uma necessidade de que os aeroportos se desenvolvessem. A gente tinha eventos enormes vindo para o Brasil. A gente tinha, né, a Copa do Mundo, a gente tinha as Olimpíadas, a gente tinha a Jornada Mundial da Juventude, que é outro evento gigantesco, que as pessoas às vezes não têm a dimensão. E havia um bordão na época que era o tal do Imagina na Copa. É como se os aeroportos fossem ali o grande vexame que nós daríamos em termos de desempenho e de mostrar para o país como é que a gente não estava preparado para fazer Longe os do eventos. padrão FIFA, né? Longe do padrão FIFA. Mas, a bem da verdade, talvez esse tenha sido o mote para a realização desse processo de transição, de transferência desses ativos, então, para o mercado. Mas, a bem da verdade, deu certo, né? A gente hoje, passado esses 11 anos, eu acho que é uma das indústrias que mais funcionou na indústria de concessão. O que a gente verifica é que todo mundo tem uma história para contar do antes e do depois do aeroporto concedido. A gente tem experiências incríveis aqui, né? A gente que é de Brasília, usuário de Brasília, eu lembro a primeira vez que eu entrei no aeroporto, fiquei esse tempo na Secretaria de Aviação Civil, depois fui para outro órgão e não estava acompanhando as obras, e depois eu lembro de embarcar já na área nova no aeroporto de Brasília. Eu lembro de me emocionar de entrar e falar, caramba, é isso que a gente fez, né? E é isso que a gente fez ao longo de todos esses anos, né? São 7 rodadas. O Brasil foi super exitoso em conseguir trazer os melhores players internacionais para cá. Nós temos operadores do mundo inteiro, né, no mais elevado nível, que hoje estão atuando aqui no Brasil. Então eu entendo que aqui a gente acertou muito a mão, né, muito mais do que errou, diferentemente de outras indústrias. Transformamos, geramos emprego, trouxemos qualidade, fizemos investimentos. Uma história que merece ser contada e ser recontada, né? Não é isso, Marcelo? Isso aí, acho que É tudo bonitinho assim mesmo, como o Fábio disse? deu bastante trabalho, né? Acho que o Fábio segurou um pouco a parte do trabalho todo que esteve para chegar nesse processo. Danilo, eu comecei a trabalhar com transporte aéreo ainda no Ministério da Fazenda, trabalhava na Secretaria de Acompanhamento Econômico, parte de concorrência e regulação. E transporte aéreo, comecei no ano 2000. Então, com transporte aéreo era um grande desafio, porque era muito regulado no Brasil, era muito fechado. As pessoas não tinham acesso, as passagens eram muito caras, né? Tem que lembrar lá, como era antes de 2000, tinha proibição de desconto, era muito difícil entrar em empresa nova, você tinha uma limitação de concorrência. Então a gente tinha um trabalho muito consistente de tentar ir abrindo aquilo, né? Abrindo o mercado. Começou a rodar ali no começo dos anos 2000, até que vem a criação da Lei da ANAC. Na Lei da ANAC tem liberdade de oferta, liberdade de tarifa.
que dão espaço para a gente poder continuar ampliando a concorrência no transporte aéreo. Eu virei diretor da ANAC em 2007, justamente na parte de regulação econômica, era a implementação dessa parte, liberdade de oferta, liberdade de tarifa. Na década de 2010, a gente consegue fazer uma grande expansão. Então, a gente expande passageiro, passa a ter 3 vezes mais passageiros que tínhamos no começo da década. Foi quando a classe média começou a viajar, Começou né? a viajar, classe mais mais baixa começou a viajar e não só expandiu, como diminuiu o preço. Então, 3 vezes mais passageiros pagando metade da tarifa média. Então, foi espetacular, né? Você via como efeito de política pública de abertura de transporte, você aquilo avançando muito. Só que a gente começou a ter um gargalo grande. Aeroportos eram os mesmos. Era o Infraero, conduzia 66 aeroportos no país inteiro, 98% do tráfego, na mão de uma empresa monopolista estatal. Não tinha capacidade de investir. O governo cobrava, não conseguia investir. A gente tinha que avançar. A gente, no Ministério da Fazenda, na ANAC, já sabia, tinha que fazer concessão, mas você tinha que ter uma decisão política para fazer isso. A população já estava sofrendo, os aeroportos todos cheios, não tinha banheiro, não tinha loja. Você entrava, tinha geralmente um café dentro do aeroporto. É difícil da gente lembrar isso hoje em dia, né? Não tinha portão, pouca finger, né? Pouca ponte de embarque. E a gente tinha que fazer essa decisão política. Foi um trabalho muito difícil para se convencer, né? Na época estava ali Lula 2 para Dilma. Você convenceu os mandatários que você tinha que fazer a concessão, né? Era um governo que não era tão pró-abertura e privatizações. Então, mas foi o que o Fábio falou. A gente tinha a Copa do Mundo para chegar. Tinha Rio mais 20, tinha Jornada Mundial da Juventude, tinha Olimpíada. E mais do que a expansão de passageiros que já estavam precisando dos aeroportos, esses eventos ajudaram a gente a catapultar, né? Então, foi uma mudança institucional. A gente criou a Secretaria de Aviação Civil. O Fábio já entrou trabalhando lá, né? Para poder cuidar de aviação fora do Ministério da Defesa. Ainda era a Aeronáutica que cuidava, Defesa, era uma outra lógica. E consegue convencer o governo, aí já a Dilma, para fazer as concessões de aeroporto. A gente já tinha rodando São Gonçalo do Amarante, mas era uma experiência muito piloto. Mas a gente precisava do resto. São Gonçalo do Amarante era um aeroporto pequeno, né? no pequeno porte, comparado com o que a gente precisava de fato. A gente precisava dos grandes aeroportos. E aí foi, de novo, você tinha vários modelos. A gente podia trabalhar tipo telecomunicação, privatizar tudo, conceder tudo. A decisão foi uma decisão mais setor elétrico. Vamos concedendo aos poucos. Né? E a decisão naquela época da presidente Dilma foi: vamos conceder os importantes para o momento. Guarulhos, hub internacional. Brasília, hub doméstico. Viracopos, principal alternativa para São Paulo. Né? Então ali começou a decisão. Era completamente desafiador, porque a gente tinha que fazer a concessão em 1 ano. Né? Concessão demora 2, 3 anos para se estruturar. A gente fez em 1 ano 2 vezes. ANAC, SAC, juntos, governo inteiro. Para essa primeira rodada, Brasília, Guarulhos, Viracopos, da decisão até a licitação, cerca de 1 ano. E eles tinham 2 anos para entregar as obras. Você não acompanhou, eu acompanhei todo mês. Aquelas obras andando, né, sabendo vai conseguir, não vai, mas era realmente impressionante a velocidade das obras, a capacidade de entrega que aquelas empresas tinham no começo, e entregaram para, né, tanto Brasília quanto Guarulhos, entregam o aeroporto pronto para a Copa do Mundo. Viracopos teve seus problemas, demorou, tem até hoje alguma dificuldade de entrega, mas mudou também o patamar do aeroporto. E Brasília e Guarulhos, eles mudam o transporte aéreo no Brasil, porque você gera 2 hubs que têm capacidade de expandir voo para o país inteiro. Guarulhos para a chegada do Brasil e Brasília na conexão norte-sul. Interno, né? Você aumenta muito a capacidade de voos do país. E um dado legal da gente identificar, né, como a política pública deu certo. Nessa época aí, antes das concessões, a gente tinha os 12 aeroportos mais importantes do país, operando todos eles acima do potencial teórico. Todos eles estavam com a capacidade estourada. Né? Passado, então, aí 10 anos, todos eles, e eu não estou falando de agora, porque a gente ainda está retomando, né, os efeitos após pandemia, mas 2019, que é um ano muito bom de referência, todos eles com um gap ainda, né, com possibilidade de ainda crescer muito. Ou seja, a gente tinha um gargalo, a gente resolveu o gargalo. Na prática foi isso que essa política aconteceu. Mudou o setor completamente, né? E aí desses 3 vieram mais 2, né? Galeão, Confins, depois mais, aí o governo foi vendo que aquilo não funcionou, e aí foi aumentando a escala, né? Até a gente chegar no que a gente tem hoje, né? 7 rodadas, 59 aeroportos hoje. Agora, você tocou num ponto, Fábio, que é assim, hoje a gente tem 93% dos passageiros aí voando já nos aeroportos privados, 99% da carga. A gente sabe que esses aeroportos privados concorreram muito para serem esses hubs de carga, né? Você colocou até a questão dos investimentos, mas a gente sabe assim que
há uma capacidade ainda maior nesses aeroportos, como você colocou, eles podem expandir mais, havia uma expectativa até de investimentos maiores. O que falta para o Brasil, ou que ajustes a gente ainda pode ter para que esse investimento deslanche? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente sabe que tinha projetos mais ousados, ou em outros aeroportos. O que falta para talvez a gente crescer ainda mais? Eu acho que o investimento ele é muito definido em razão da demanda e das projeções, né? Ninguém vai investir se não tiver como amortizar aquele investimento, e além disso, se não tiver demanda para aquele investimento ser absorvido. No modelo dos contratos de concessão, você tem investimentos chamados prescritivos, aqueles que são obrigatórios a se fazer. Esses você tem que realizar porque estão num anexo desse contrato chamado PEA, que é o Programa de Exploração do Aeroporto. Então, esses já foram estão feitos definidos. em geral, né? Todos feitos, Sim. todos feitos. Mas existem outros que dependem de gatilhos de demanda. À medida que aumenta a demanda, e naturalmente a demanda tem que concentrar também, avaliar a hora pico, né? Você não vai investir, né, se não houver sentido nesse desenvolvimento, e a partir do momento que atinge esses gatilhos de demanda, starta o processo de realização de novos investimentos. Então hoje a constrição de investimentos, que eu acho que poderia haver se a gente estiver falando nisso, não é em razão de uma falta de capacidade de investir, mas muito mais porque nós estamos represados ainda com relação ao que a gente pode ter. Para que você tenha uma ideia, quando a gente olhava os estudos de demanda, as projeções que foram colocados nos EVTEAs, e eu estou falando de EVTEAs mais recentes, que são aqueles documentos que norteiam e dirigem, né, o cara que vai entrar na licitação para poder ver como o Estado está dizendo que aquele setor vai crescer. Em todos eles, seja na curva mais pessimista que se tinha naquela época, e claro, há um efeito pós-pandemia disso, mas a demanda atual está abaixo disso, né? A gente então tem que pensar em mecanismos que façam com que brasileiros voem mais. E aí a gente não está falando mais de aeroporto, mas a gente está falando de aviação, que é uma pauta que a gente toca, é uma pauta importante. Existe uma pressão nos preços hoje que identifica muito e que, né, faz com que esse fenômeno aconteça, mas simultaneamente você também tem uma série de fatores da própria aviação hoje, muitas aeronaves groundeadas, a cadeia de insumos ainda não está resolvida ali em razão dos efeitos da pandemia. Ou seja, a gente tendo mais gente para voar, tendo mais demanda para crescer, certamente teremos mais capacidade de investir. O que a gente quer é investir nesse tipo de ativo, porque significa que vai ter gente voando. A gente tem que lembrar o que aconteceu nesses anos, né? Desde o começo da concessão, né? Quando a gente começou a fazer os primeiros estudos, as nossas primeiras projeções, a ação não ia parar de crescer. Sim. O Brasil ainda tem muito espaço para voar. A gente popularizou bastante o transporte, mas tem muito mais gente que pode ter acesso. A gente tem capacidade de dobrar o nosso número de passageiros transportados. Se a gente for comparar com a Austrália, países grandes, de dimensões parecidas com as nossas, para participação da população como passageiro. Você tem capacidade de aumentar, conseguir, e não só camadas da população, como expandir no país, né? Aeroportos regionais. Então a gente tem muito espaço, mas a gente tem que lembrar o que aconteceu com o país desde então, né? Com o país e com o mundo. A gente teve uma crise econômica muito forte em 2016, 2017, que gera uma redução da demanda de transporte aéreo, né? O crescimento do PIB imediatamente impacta, ou queda do PIB imediatamente impacta em transporte aéreo. Quando está todo mundo se recuperando ali em 2019, 2020 vem a pandemia. A pandemia é um choque absurdo no transporte aéreo desde o primeiro dia. Foi o primeiro conjunto de empresas que eu recebi no governo para tratar de efeitos da pandemia, foi o transporte aéreo. Eles vão para o chão, o transporte para no país, começa a retomar na primeira onda do Covid, daqui a pouco vem de novo a segunda onda, Danilo. Eles afundam e demoram muito mais para voltar. Então, comparado com o que a gente tinha, a gente está com um nível de demanda parecido com 2010. Então, assim, tem muita demanda para crescer. O que a gente esperava que ia crescer não se realizou, a gente teve choques grandes e esses choques estão impactando no país inteiro, né? Quanto menos oferta, menos demanda, menos oferta, as empresas seguraram os voos, botaram muita aeronave no chão, também, o preço sobe. Difícil, né? E para os aeroportos, isso é importantíssimo, né? Precisa investir, mas precisa ter voo para atender o aeroporto. Os dados importantes da pandemia, que eu acho que assim, agora quando vai passando, a gente vai entendendo um pouco maior a magnitude do que aconteceu ali e quanto isso foi impactante. Um primeiro dado que eu acho que choca é quando a gente, no auge da pandemia ali, a gente está falando de 20, né, e 21 depois também, uma empresa que realizava reuniões online, uma plataforma de reuniões online, durante determinado momento, ela valia a mercado mais do que as 10 maiores companhias aéreas. É disso que a gente está falando.
E essa mudança que a gente sofreu ali na pandemia é uma mudança comportamental e estrutural que dificilmente vai Sim. voltar, né? Então, assim, a possibilidade, a necessidade de viajar tanto a Uhum. negócios, que era uma coisa que se fazia muito antes, Uhum. né? Reduziu Reduziu. bastante. Hoje, a quantidade, assim, para o bem, certamente, né? Mas a quantidade de reuniões online que as pessoas aprenderam a fazer e que hoje não sentem mais falta, Uhum. impactam essa indústria como um Sim. todo, né? De modo que a gente também teve que se reinventar. Eu costumo falar que a Fênix, ela voa, não é por acaso, né? Porque essa indústria toda hora, ela tem que se reinventar. A pandemia, então, ainda tem efeitos, isso que o Marcelo traz é absoluta verdade. A gente, né, tem, então, fora o que, né, os momentos estruturais de crise econômica que o Brasil já enfrentava, mas qualquer projeção que a gente tivesse, né, nos colocaria numa situação muito melhor do que a gente está Exatamente. vivendo hoje. É como se você pegasse uma curva de crescimento, congelasse aquilo por 2, 3 anos e falasse, aqui você não fez absolutamente nada. Num contrato que tem, às vezes, mais 5, 10, 15 anos. Isso impacta muito. E a gente, isso que você colocou é engraçado, né? Que a gente viu de fato nessa questão como as infraestruturas concorrem, né? De fato, reuniões que poderiam ser presenciais se tornaram online e as pessoas ficam. Você mudou o comportamento. É que nem cinema, né? Você É, deixou. As pessoas não vão mais tanto pro cinema quanto iam sim. antes da pandemia. Você vê Até filme e porque streaming. você sabe que o filme vai estar no streaming depois de pouco tempo, né? Exatamente. Agora, vocês dois colocaram uma questão, acho que é muito interessante, do quanto que o setor, claro, ele antigamente ele era 100% estatal, mas ainda hoje o setor aeroportuário é muito dependente de políticas públicas, né? O setor aéreo depende de... É um setor que precisa de políticas, precisa de indicações claras, até para indicar um investimento mais longo, em expansão, em crescimento. Eu sei que vocês já tiveram no governo também, a gente tem uma série de ensaios aí de algum tempo, de novas políticas, a gente tem uma necessidade de definição na própria agência lá, que tem andado com o diretor substituto. Como vocês veem a expectativa de um cenário hoje com relação a essas políticas públicas para o setor agora, para poder expandir mais, para poder investir mais? Quer começar? Nilo, acho que os debates de políticas públicas no setor, né, são recorrentes, e há muito tempo acho que a gente enfrenta. Costumo dizer que assim, é importante a gente tentar trabalhar o máximo possível para permitir que empresas entrem, que barreiras sejam retiradas, né, e você evitar insegurança jurídica em marco regulatório. Isso aqui é investimento, né, não só investimento em empresa aérea. Você construir uma empresa aérea significa você vai ter um plano, você não vai entrar com 2 aeronaves, você vai entrar com 10, vai entrar com 20, é muito dinheiro que você precisa entrar. Você precisa ter um plano de negócio, você demora para conseguir fazer a aeronave chegar aqui, tem que treinar uma tripulação, tem que treinar, né, sua equipe. Isso demora, né? Você não pode ter muitas flutuações nesse tipo de coisa. O mundo inteiro passou por uma parte de desregulação de transporte aéreo que o Brasil passou só a partir da década de 2000, né? Que você dizer de fato, ó, Estado, você vai parar de interferir na parte econômica do transporte aéreo. O preço é livre, entrada é livre, saída é livre, pode cobrar o que precisar. O mundo funciona assim, cobra bagagem se precisar, porque aí você permite novos modelos entrando. No Brasil, a gente volta e continua sempre fazendo alguns tipos de debates de política que interferem nessa parte econômica, né? Que é importante a gente... De novo, vamos segurar um pouquinho, vamos separar. Então, eu acho que uma coisa muito importante para ter estabilidade no ambiente de negócios de transporte aéreo é justamente você deixar claro que não vai ter política pública para interferir no como o serviço é prestado, né? Eu teve debates essa semana no próprio Congresso discutindo eventualmente tabelamento de preço. Foi uma conversa muito forte, mas assim, você levanta uma discussão dessa, o investidor fala, como assim? Como? Você tem uma empresa, você é um espanhol, você tem uma empresa aérea na Espanha, você está entrando em outros países da América Latina, você pensa que você vai entrar no Brasil, que é um supermercado, é um mercado muito bom. Como é que eu vou entrar num país que as pessoas podem estar discutindo tabelamento de preço, né? Como é que eu vou entrar num país que a discussão de bagagem é recorrente no Congresso? Abriu em 2017. Sempre tem um projeto. Mas todo ano você volta. Eu entro com uma empresa low cost. Uma empresa low cost, ela depende da cobrança do preço da passagem baratinho, mas cobra bagagem, cobra um monte de coisa. De repente, muda. Tem 2 anos que minha empresa está mudando, mudou a regra. Não, aí não tem como. Isso gera muita incerteza. É mudança de utilização de aeroportos, por exemplo. Dentro da lei da ANAC tinha a parte de liberdade de oferta. Aeroportos, a restrição de você voar nele tem que ser a restrição operacional. Um Airbus 380 não pode pousar no Santos Dumont. Para onde vai, qual o tipo de voo, qual é o destino, isso gera uma insegurança. Isso foi aberto também
lá em 2009, 2010, e agora a gente vê, por exemplo, alterações na utilização do Santos Dumont. Inclusive com tentativa de interferência política, né? De Você levar de um tem lado pro sinalizações, é mais do que o próprio efeito sobre o mercado do Rio, que eu acho que é um efeito ruim, mas é sinalização para quem está investindo no setor. Poxa, eu de repente estou investindo no aeroporto de Salvador e vai ter uma limitação no voo de Salvador. Essa parte de política tem que ser bem separada. Então, você ter política de fomento, né, de redução de barreira, de ter competitividade, mais produtividade, eu acho que é super importante, acho que o governo tem que avançar. Né? Discussão tributária, com preço de combustível, formação de preço de combustível. Isso é importante. O resto tem que sinalizar bem claro que não vai interferir, para poder permitir que isso cresça. Fábio, antes eu queria botar mais uma pimenta nessa questão que o Marcelo colocou sobre, e eu sei que as questões da política pública, a gente há muito tempo fala da aviação regional, que é muito dependente de aeroporto, né? De você ter uma qualidade para chegar lá, também a questão das low costs que poderiam fazer esse serviço. Como que você vê, assim, além do que o Guaranis colocou, essa questão específica para os regionais? Vamos lá. Complementando esse ponto que o Marcelo trazia, antes da gente falar um pouquinho do teu, eu acho que são 3 palavras que guiam aqui qualquer indústria de infraestrutura em qualquer lugar do mundo. Segurança jurídica, né? Meu Deus do céu, há 20 anos falando disso, né? Previsibilidade e estabilidade. Eu acho que a gente caminha sempre muito com isso. Então sempre tem uma indagação que é assim, o que é uma política de Estado dentro dessa matéria, o que é uma política de governo. Porque todo mundo quando vai investir, vai fazer essa relação de longo prazo, de 30, 35 anos, tem que mirar diferentes governos com diferentes nuances políticas, porque isso é do jogo e celebrar um contrato com o Estado. E às vezes, quando você vê iniciativas que parecem iniciativas de governo, mas você não tem uma garantia de que aquilo vai se perpetuar num próximo mandato, numa próxima gestão, já causa, de alguma maneira, um cuidado adicional. E isso é precificado em qualquer mercado do mundo, né? Da mesma forma, né, aqui no Brasil a gente tem um exagero de produção normativa em matérias que deveriam ser regulatórias, por exemplo, né? A gente está discutindo tabelamento de preço no Congresso. No Congresso, né? Eu lido lá na BR, cuidando do interesse desses aeroportos, com pelo menos 90 projetos de lei que eu tenho que monitorar dia a dia, e a minha lista vai aumentando sempre. E projetos de lei que não fazem o menor sentido econômico, né? Fazem o menor sentido econômico e que representam retrocessos que, quando a gente vê, de repente, tem uma mão invisível ali também dentro do legislativo que determinados processos aceleram e voltam e que isso também envolve uma insegurança e um medo de como é que isso vai caminhar. Claro que no final do dia o ambiente no Brasil ele é um ambiente super estável, isso acontece também em outros países, mas é um alerta que se a gente compete com outros lugares do mundo, a gente sempre tem que ter isso no radar, né? Eu vim recentemente de um evento na Colômbia e que a gente estava discutindo rotas com o mundo inteiro, né? Sentam as companhias aéreas com os aeroportos para traçar como é que vão ser as rotas nos próximos anos. E é terrível quando a gente vê que a gente, um país desse tamanho, é um país que depende tanto ainda, tem longas distâncias e não faz sentido ser, né, acima de 600 quilômetros, 700 quilômetros de rodoviário. Isso aqui é para o modo de transporte aéreo, perdendo o mercado, né, e deixando de ser hub, por exemplo, para Bogotá. Não faz sentido quando era para conectar a América do Sul. O que o Panamá fez, né, também, em termos de política regional. Ali então, são aspectos que a gente precisa enfrentar estruturalmente mesmo. A discussão de aeroporto regional entra um pouco nesse bolo, né, e aí isso tem algumas outras nuances que nos preocupam muito, né? Reforma tributária talvez seja um assunto que a gente possa discutir, mas só para que você tenha uma dimensão aqui hoje, há um mecanismo que é utilizado pelos estados, que é a possibilidade de você reduzir um pouco a alíquota de ICMS para poder atrair, por exemplo, determinados voos. Vários estados fazem isso, é absolutamente legítimo, né? Dado que, né, o ICMS incide sobre o QAV, que é o combustível da aviação, e é o que há de mais caro em toda essa indústria e que determina se um voo vai ou não vai, né? É mais ou menos isso. E que, então, hoje alguns estados usam desse expediente para falar, olha, a alíquota é tanto, eu vou baixar um pouco, mas eu quero mais voos, eu quero mais conexão, e negocia isso com as companhias aéreas, e tudo bem, funciona bem. Porque há essa liberdade da definição. Mas, por exemplo, quando a gente tem o processo da reforma tributária, e a gente é favorável à reforma tributária, acho que é importante para o país, mas que você unifica, por exemplo, todos esses impostos, você acaba com essa possibilidade, por exemplo, de ter essa maneira de transigir, de discutir um pouco uma alíquota para atrair voos. É tudo uma coisa só. De fazer política mesmo, né? Então você não pode fazer política dessa forma. Tarifa. Você teria que oferecer subsídio. Mas como é que um governador de estado vai discutir subsídio para a aviação
tirando do orçamento de saúde, educação e segurança, por exemplo. Isso é incabível. Por que eu estou falando isso? Ou Que até isso tem a ver. a Constituição vem antes aí, né? No caso da saúde, da educação. E aí vai, né? Trava o E aí, orçamento. assim, por que eu estou falando isso e qual a ligação disso com o aeroporto regional? No momento que você tiver uma alíquota única em todo o país, esse expediente, por exemplo, de você ter mecanismos para atrair determinadas rotas, ele vai por terra. Todo mundo está na mesma. Há uma tendência natural de que você, no caso as companhias aéreas, coloquem voos mais rentáveis onde o load factor é maior. Certo. Eu tenho certeza que eu voando Brasília-São Paulo, eu vou estar sempre com um voo lotado. Para que eu vou factor, votar? Desculpa, explica. É a ocupação que você vai ter ali da aeronave. Quanto maior a ocupação, mais rentável é a linha. Ok. Né? Então, por que é que alguém vai aventurar-se numa nova rota, sendo que existem rotas que são tradicionalmente mais ocupadas, há uma ocupação muito maior, e que sequer os outros estados que queriam, por exemplo, atrair determinados voos não têm mais essa capacidade. Entendi. Isso tem tudo a ver com a aviação regional. Se a gente tem um programa para desenvolver aeroportos regionais, onde a atratividade econômica não está posta, ela precisa ser, de alguma maneira, induzida por algum mecanismo pelo Estado, um desses mecanismos já cai por terra aqui. Então, assim, a aviação regional é uma necessidade, mas precisa ser encarado como uma política pública. Levar aeroporto para determinada localidade, conectar aquela cidade, aquela localidade, aquele município com todo esse sistema que já funciona e assim conectar com o mundo, é sobretudo uma questão de política pública e de indução de desenvolvimento. Se isso não for encarado como indução de desenvolvimento, entender que a economia vai resolver onde o Estado precisa resolver, verdade que esse tipo de projeto não vai para frente. Tem aquela, eu sempre lembro aquela velha piada, né, do como ter o milionário, né, que é bem frequente a gente ouvir, né, o milionário é o bilionário que investiu no setor aéreo, né, então é um setor difícil, né, precisa ter uma ajuda. Mas é bom, assim, existem negócios que tangenciam aí que ninguém tá ali por acaso, né? Tá certo. A gente vai fazer um intervalinho aqui só para tomar uma água, volta em seguida. Até mais. Oi, pessoal, estamos de volta aqui, aterrissando de volta ao inframercado. Vou trazer um tema aqui mais inovador para o nosso papo, para a gente dar uma esquentada aqui. Queria começar falando para o Fábio Rogério, o carro voador. Tá todo mundo falando aí agora, né, que tá chegando o eVTOL. E eu sei que tá rolando uma discussão aí de como é que a gente vai regular isso. O aeroporto não é, como é que tem que ser, como que funciona. Vocês estão olhando para isso? Como é que tá? A gente acompanha também, naturalmente, qualquer evolução da indústria é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Bem, a coisa parece, até o momento, uma coisa de futurologia, mas ela chega muito rápido, né? A gente tem algumas preocupações, aí não são umas preocupações nossas apenas de aeroporto, mas como setor, e aí eu acho que é muito a ANAC e a Força Aérea, no caso, que faz o controle do tráfego aéreo no Brasil, vão regulamentar o funcionamento. Existe, naturalmente, uma preocupação muito grande com relação à interferência desse tipo de mecanismo voador, vamos chamar assim, com as aeronaves. As aeronaves jamais vão deixar de existir. A gente imagina que isso, seja de carga, seja de passageiro, sempre vai ter. Você vai evoluir a tecnologia nelas, mas deixar de existir nunca vai deixar de existir. Mas como vai funcionar? Se isso vai coexistir no mesmo espaço, não vai coexistir, né? Se vai ter que ser aeródromo certificado, não vai ser certificado, qual a altura de voo, como é que fica a questão em rampa de aproximação, isso tudo são detalhes técnicos que o tempo vai dizer. Mas o que eu posso já dividir aqui com vocês é que existem aeroportos que já inclusive pensam em áreas reservadas para eVTOL. Dentro do sítio aeroportuário, a depender do que vai acontecer, a gente sempre está mirando ali na frente. Estamos acompanhando, estamos estudando, esperando que a tecnologia e, ao mesmo tempo, a regulação apontem um caminho de como que isso funciona. O nosso dever de casa a gente tem feito. É tipo um jatinho mesmo, né? Você tem a área lá específica da aviação geral, você pode ter uma área... Jatinho, no caso, ainda é um compartilhamento muito grande de infraestrutura. Ali a nossa preocupação maior não é onde ele efetivamente aterriza, mas como é que é a aproximação até a aterrissagem? Entendi. Como é que haveria uma interferência disso com o fluxo normal das outras aeronaves, seja da aviação executiva, que é o caso do jatinho que você falou, como da aviação comercial, que são as linhas aéreas, mas estamos acompanhando.
Marcelo, você que está aí agora no lado privado, olhando para essas, como é que você está vendo essas novidades regulatórias, tanto do eVTOL quanto outras? Aí a gente tem uma discussão até própria da ANAC de uma abertura maior aí com o setor privado, discutir futuro, agenda regulatória. O que você está vendo aí de novidades e desafios? Danilo, eu acho que a ANAC ficou muito estruturada para conseguir ir sempre identificando quais são os gargalos, né? O que que a gente tem que avançar e como que a gente pode ir promovendo mais concorrência, mais competitividade no setor. É, eu acho que grande parte das coisas que se tinha para barreiras, né, de transporte aéreo já foram resolvidas. E agora tem que ir avançando. Uma discussão talvez de integração regional, né, de integração dos mercados na América Latina, pode ser algo que pode avançar, você tem mais concorrência entre o que está aqui. As empresas estão se tornando cada vez mais globais. A gente vê o exemplo da Latam, né, tem outras empresas na Europa também, que são mais de um país, estão se consolidando. Então, o modelo vai ter que avançar para isso, né? A gente vai ter que parar, eliminar um pouco essas barreiras na nossa cabeça até dos países, para a gente poder desenvolver uma aviação para o conjunto, né? Faz sentido a gente tratar de aviação internacional, o que sai de Santa Cruz de la Sierra, atravessa a fronteira, vai pousar logo ali do lado, são voos muito próximos. Então, acho que esse é um avanço que se deve ter na vida, na discussão de transporte aéreo. Eu acho que isso passa pela cabeça da ANAC e eu acho que eles estão voltados a sempre evoluindo nessas discussões de transporte. Outras coisas são essas evoluções regulatórias, né? Que eu acho que também a agência desenvolveu bastante, toda a sua parte de análise de impacto regulatório, de desenvolver regulações que permitam o avanço da tecnologia. É difícil, uma coisa é você ter regulador lá na NTT, né? E outra coisa é ser regulador de aviação. A aviação tem um avanço tecnológico muito grande, tipo telecom. O que a Anatel fazia na década de 90 e o que a Anatel faz hoje, coisas completamente diferentes. Você está acabando com os contratos de concessão de telecom. Orelhão sumiu, né? Acabou o orelhão, né? É outra coisa. É a internet, é outra coisa que eles até estão tentando se reinventar. A ANAC, ela tem um avanço tecnológico que ela tem que acompanhar. Então, exemplo claro, drones. Regulações sobre drones. Eu participei do começo da primeira regra que a gente tinha. A grande preocupação não pode deixar cair na cabeça, mas também não pode impedir o crescimento, porque é o futuro. O que a gente vai conseguir com os drones, a capacidade de entrega de entrega de produto, de entrega Amazon entregando de drones, a gente não pode eliminar. Então, eu acho que a ANAC conseguiu avançar muito nessa lógica de eu preciso regular aquilo que é necessário para a segurança operacional, para focar que ninguém vai sofrer um acidente, né? Reduzir o risco de acidente, reduzir o risco de colocar o risco de alguém acidente em solo, você está andando, alguma coisa cair na sua cabeça. Essa é a lógica. E o resto, ela tem avançado bastante na lógica de abrir a particulação econômica, né? De você ir avançando. E a própria discussão de aeroportos, a gente tem visto isso de uma forma clara, né? Tem tentado, tem uma lógica toda de modernizar um pouco os contratos com o passar do tempo, né? Não faz sentido eu trabalhar no contrato que eu trabalhei e assinei lá em 2013, 2012. Hoje eu tenho 12 anos depois, você tem coisas que você vai ter que evoluir. Respeitando sempre a credibilidade do setor, o papel do regulador, mas eu acho que faz parte de uma evolução regulatória que está bem entronizada já dentro da agência. Eu diria disso que o Marcelo está colocando. Eu acho que existem ondas de maturação, alguma coisa nesse sentido, sabe? Uma primeira onda de maturação, quando a gente olhava para essa relação Estado-privado, era uma ideia de que, tudo tinha que ser resolvido de alguma maneira, legislação. Tudo era lei, a respeito de tudo. Talvez, a exemplo de outros setores, né, que é legal a gente ter essa experiência de outros setores para olhar para esses também, a gente vê que isso é um processo que aconteceu em vários. Aí depois, não é mais legislação, vamos contratualizar essas relações. E aí você começa a ter contratos que às vezes são muito prescritivos, estabelecendo como as coisas deveriam funcionar. Tem que ter uma lojinha de comida mais barata, tem que ter coxinha. Em todo setor você tem isso, né? Assim, meta de universalização. Eu lembro dessa. Até hoje a gente discute o preço da coxinha do pão de queijo. Vou mentir mais 5 reuniões, talvez, de preço de coxinha. E tem aquela história que tem que ter um restaurante popular, tem que ter... Foi derivada da reunião da coxinha. E tinha aspectos que eram muito prescritivos e que o contrato deveria estabelecer. Só que assim, dentro de uma relação de 20, 30 anos, a gente não consegue prever a nossa vida. Imagina uma vida contratual numa indústria tão intensiva de tecnologia como é a nossa, né? Então acho que há agora uma nova fronteira, que é um novo caminho, onde esse contrato, que é um contrato, né, lá no mundo jurídico, a gente chama de contrato relacional, que é um contrato que ele é muito mais baseado em você selecionar um bom parceiro e ao longo dessa vida contratual você ter boas interações positivas a partir do que também esse bom parceiro foi te mostrando, né, e aí a gente chama isso lá de regulação responsiva, né, a relação vai se estabelecer entre o regulador e o regulado à medida de que quanto que se performou, quanto que entregou.
E dentro desse espírito de que essa convergência de interesses vai chegando a permitir que a gente caminhe para alguns mecanismos de autorregulação, onde você vai fazer o seguinte: olha, mercado, me diga qual a solução que vocês querem dar para isso. Então, né, imagino que em algum momento, talvez, sentem aeroportos, né, com companhias interessadas em eVTOL ou em outras matérias também que só a tecnologia vai poder apontar. Pensem aí como vocês acham que isso deveria ser regulado. O que não é responsabilidade, por exemplo, né, de controle de tráfego, porque essa sempre vai ficar nas mãos do Estado. Mas que tipo de soluções vocês querem apresentar e como o poder público deve se manifestar nisso aqui? Homologando, só dizendo que está valendo, alguma coisa nesse sentido? E à medida que isso for evoluindo, essas inovações regulatórias, esses novos desafios, eles vão conseguir ser resolvidos mais rápidos, né? Naquela primeira onda de processo legislativo, um processo legislativo dura muito tempo, é discutido, é bicameral, né? Começa a entrar um monte de papagaio em cima daquilo ali, então a coisa muda, é desvirtuada ao longo do processo, porque é do processo. No regulatório também, por mais que você tenha uma velocidade muito mais rápida, mas ele também tem suas amarrações, né? O regulador, naturalmente, tem um gap do conhecimento de quem executa aquela atividade, né? É a tal da simetria de informação, né? E você tem um processo de audiência pública, de consulta, de escrutínio público para discussão disso. Então também é um processo mais moroso do que o processo onde os próprios particulares, os próprios privados podem chegar a um acordo, e é claro que o regulador vai olhar e falar: olha, isso aqui faz sentido, pode prosseguir, ou então isso aqui não faz sentido, eu vou regular. Agora, Só quer para voltar complementar, no por ponto que favor? eu acho que você, na sua pergunta, você falou, agora eu migrei para o setor privado tem Aham, 5 meses, né? sim. Então, o Fábio já está há mais tempo, mas é muito interessante você ver isso, né? Porque você vê do outro lado, eu estou vendo do outro lado várias coisas que eu vi no setor público, não só em aviação, acabei trabalhando com vários outros setores. Mas você tentar conjugar o que o Fábio falou nesse grau de maturação. Uma coisa era você só ter o cara com seu interesse privado ali tentando passar pelo Estado. Não, entenda o que o Estado está fazendo, entenda o que o regulador está buscando, me ajuda a tentar convergir. Dentro do que você tem do seu interesse, aeroporto, empresa, me mostra, ok, o Estado tem esse interesse aqui, ó, ele está querendo proteger essa população, ele tem uma preocupação com a credibilidade do contrato. Então, dentro dessa lógica, me ajuda. Aham. Essa tradução, acho que é muito interessante, né? A gente ter essa experiência de ter visto do lado público, ver agora o setor privado, como às vezes tem dificuldade de fazer interlocução com o governo, de tentar chegar para o regulador, explicar o que quer, o regulador desconfiado. Sim. Você tem que tentar traduzir até para a lógica do que o Aham. regulador quer, né? Porque a burocracia, ela está muitas vezes protegendo o interesse da população, né? O regulador está ali agindo no interesse da população, mas ele também tem dificuldade, porque ele não sabe tudo, ele tem medo de liberar uma coisa. Quando você vai convergindo, vai trabalhando junto, você chega num resultado bem legal, né? Eu acho que isso tem avançado bastante em alguns reguladores no país. Essa questão do contrato, até acho que tem uma percepção de que muito, enfim, não é o serviço, você tem o serviço aeroportuário em si, regulado, tarifado, mas você tem todo um pacote em volta, né? Acho que é isso que tem sido, eu não sei o quanto que isso está hoje em termos de receita dos aeroportos, se é a tarifa regulada ou se já são esses serviços acessórios, as principais fontes. Mas a gente estava falando da coxinha, mas de fato a gente sabe que os aeroportos têm planos integrados que vão além ali daquela pista ou terminal, tem real estate, tem projetos de parques, hotéis ao redor. Como é que vocês estão vendo? Eu sei que o cenário do mercado até e as frustrações em termos de crescimento abalam um pouco isso, mas isso ainda é algo que puxa criatividade, ideias ou projetos. Sobretudo depois da pandemia. Né? Claro. Acho que depois da pandemia, né, o mundo aqui da receita nos aeroportos, ela basicamente o que você tem de tarifa aeroportuária, que são essas reguladas por contrato, definidas pelo poder público, e tarifas não aeroportuárias, que são desses outros serviços que na exploração daquela área do aeroporto, que a gente chama de sítio aeroportuário, podem gerar negócios, né, e que aumentam, melhoram a receita do aeroporto. Como a gente sofreu e sofre ainda, né, uma pressão muito grande a respeito da tarifa aeroportuária, né, é importante dizer, o Brasil tem a tarifa aeroportuária do mundo. As taxas de embarque no Brasil são as menores do mundo, sejam as domésticas, sejam as internacionais. A gente vai olhar aqui, a gente está falando de $10 de tarifa internacional. Tem países que são $100, só para a gente ter uma base de comparação. Ou seja, você tem que começar a investir e descobrir mecanismos de receita que vão para essas outras explorações. Real estate
State é um excelente exemplo. Isso varia muito, já tem aeroporto que 40% da receita já tem sido a não aeroportuária, né? Lógico que também tem uma lógica de maturação um pouco diferente. Você vai fazer um investimento milionário, por exemplo, criar um complexo de hotéis, né, um centro de eventos, um shopping center, alguma coisa, no contrato que às vezes tem 10, 15 anos para encerrar, o investimento não é possível de ser amortizado, né? Mas existe uma portaria lá, né, da Secretaria de Aviação Civil que permitiu, e ela é uma iniciativa muito interessante, que em determinados casos, desde que é aprovado pelo poder público, esses investimentos pudessem extrapolar, inclusive, o tempo da concessão, de forma que, se houver um leilão ali, uma nova licitação, quem assume aquela operação se subrroga naquela obrigação. Ou indeniza, né? No caso é mais subrogação, porque geralmente para esse tipo de coisa é um terceiro que está explorando, né? Tá. Então, e dá mais segurança para quem está fazendo investimento saber que aquele investimento tem uma continuidade. É uma iniciativa interessantíssima e que encontrou respostas em vários investimentos. A partir disso, você teve o sítio aeroportuário podendo ter investimentos que antes não estavam pensados, porque o contrato tinha um período de maturação. Alinhado com isso, a gente tem um outro desafio, né? Que aí é a discussão, por exemplo, da cobrança de IPTU dentro desse sítio aeroportuário. Está quente aí, né? A questão está super quente, a gente tem discutido, né? Vou falar um pouquinho disso aqui, porque o sítio aeroportuário, então, que é esse bem que pertence à União, né? Todo esse terreno que pertence à União, ele continua sendo da União durante toda a concessão. E que muitas vezes ele vai muito além da pista e do terminal, Sim, né? para que vocês tenham ideia, né? Acho que é legal dividir isso com todo mundo. O sítio aeroportuário do Aeroporto do Galeão é maior do que Fernando de Noronha. Pois é. Então, é o estacionamento, e todo aquele entorno, né? Toda aquela região. Sim. Imagina que esse bem, que sempre foi um bem que pertencia à União, depois que ele vem para a iniciativa privada e pelos contratos, né? Continua sendo da União, não deveria ter incidência de IPTU, mas alguns municípios de repente entendem, olha, aqui é uma oportunidade da gente pedir aqui o valor do IPTU e começa a oferecer uma cobrança. É um grande problema, porque assim, o município às vezes quer fazer caixa imediatamente e que isso vai pressionar depois a tarifa, porque não é uma obrigação contratual. Vou ter que bater na porta da ANAC e falar, gente, isso aqui é causa de reequilíbrio, a ANAC vai ter que me reequilibrar e essa tarifa vai ter que aumentar, porque não estava previsto aquilo. E se a tarifa aumenta, já pode haver uma competição entre o outro aeroporto, porque esse mercado, sim, ele é muito intensivo em competição, que os voos migram para outra localidade. Então, assim, sempre tem uma conta que precisa ser fechada, levando em consideração todos esses fatores, né? Quer comentar, Marcelo, sobre essa questão dos não tarifários, das receitas não tarifárias? Não, eu acho que foi um grande ganho das concessões, né, Danilo? Você teve uma explosão de estabelecimentos comerciais, né? Lembra o Fábio falando quando se emociona entrando no aeroporto, se emocionou entrando no aeroporto de Brasília a primeira vez? Eu me emociono todas as vezes. Eu faço aquela curvinha ali, pego as esteiras, eu falo, cara, é outro lindo, mundo, né? Tinha um palheta dentro de Brasília. Era aquela... Era um café. E na transição teve aquele era o terminal de latinha, lembra? Você reclamava quando a gente chamava que era de latinha, mas enfim, foi um processo. Foi difícil. Hoje a gente chegou... Tá lá, agora tá lá. Né? A gente tem agora uma infinidade de estabelecimentos comerciais, né? O passageiro entra, ele pode, né? Tem opções lá dentro. E ainda tá longe, né? Salas VIPs, por exemplo, Congonhas agora, né? Você vai para aquela aeroporto super executivo, altíssimo padrão de consumo, aquelas duas salas VIP pequenininhas ali dentro. Vai melhorar, Capacidade é isso, mas tem a capacidade de expandir muito. Isso não é óbvio, é um ganho direto para a população, mas é um ganho para todo usuário de transporte aéreo, né? De todas as camadas. Então, quem precisa comprar algo mais barato vai conseguir, quem precisa de uma coisa mais cara pode, mas se aumenta a capacidade de você prestar serviço para todo mundo. E o aeroporto vira um centro de quase que entretenimento local, né? São ativos enormes, geralmente são os maiores ativos que existem dentro das cidades, dentro dos municípios. E ele permite ali ter outra situação e que as pessoas passem a utilizar aquele espaço de alguma outra forma. É uma forma de fazer receita, mas também é uma forma de fazer essa integração do aeroporto com a cidade. A gente vê que como um caminho importante, né, nessas discussões e nesses projetos que às vezes são submetidos, eles permitem também geração de renda e de receita para o próprio município. Estava falando de IPTU, um trabalho que a gente tem feito hoje com os municípios é falar, olha, mais importante do que você cobrar o IPTU e receber uma receita de IPTU, o ISS. É o que a gente gera de receita, o que a gente gera de emprego, o que a gente gera de renda, o que a gente atrai de negócio para essa cidade, é a indução que um aeroporto traz a partir do momento que ele funciona bem, e é para aí que a gente tem que olhar, é isso que tem que valer, né?
Guarulhos é um bom exemplo disso, né? A cidade. Eu acho que assim, Guarulhos é um bom exemplo, Campinas é um bom exemplo, Brasília é um bom exemplo, Florianópolis é um bom exemplo. Assim, todos os aeroportos concedidos precisaram caminhar para isso. Em todos eles hoje que estão lá com a gente, eu não consigo identificar nenhum que fale, não, eu não quero pensar a respeito disso. Todos foram em busca desse negócio e com isso desenvolveram também a região. A gente fala muito aqui da experiência do passageiro, né? Claro que todo mundo escuta e fala todo dia, mas tem também algo que a gente começou falando sobre a evolução aí desses 10, 15 anos de concessões, mas eu queria trazer aqui também a questão das cargas, né? Aconteceu, claro, o e-commerce veio junto, né? Mas a gente sabe que muito desses produtos de maior valor do e-commerce hoje, eles chegam de avião. A gente tem investimentos de aeroportos aí com muitos aeroportos com foco específico em Centro carga, né? logístico, né? Centro logístico. O que tem acontecido e o que pode melhorar nesse setor ainda aí que vocês estão vendo? Olha, eu acho que, assim, primeiro, não é qualquer carga que vai naturalmente para o avião, né? E à medida que isso depende muito da própria capacidade econômica daquela região. Então, assim, as cargas que conectam, que chegam em determinados aeroportos, têm a ver com basicamente duas coisas. Primeiro, a interligação disso com o rodoviário e outros modos de transporte, né? Porque a gente ainda tem uma matriz rodoviária muito significativa no país, né? Estamos tentando migrar. E o outro ponto é assim, que tipo de insumo vai ser consumido e como ele pode ser transportado no avião. Quando os municípios, de alguma maneira, os estados, de alguma maneira também, promovem uma capacidade de atração de indústrias e de retenção desses centros logísticos, por exemplo, a carga vem junto. Né? Do nosso lado, a gente tem também um trabalho de simplificação, discussão de simplificação junto com a Receita Federal. Existem trabalhos que, assim, não são trabalhos de advocacy que a associação faz, mas são trabalhos que melhoram, por exemplo, a eficiência dos aeroportos, né? Ter todo mundo, todos esses 99% das cargas dentro de uma mesma associação, possibilitou, por exemplo, que a gente sentasse com todo mundo que mexe com carga e falar, gente, vamos fazer uma uniformização de nomenclatura de cargas aqui, né? Que facilitava, que na origem do destino o cara sabia exatamente o que era a mesma coisa, que são coisas que parecem pequenas, mas que geram eficiência, geram ganho. Então eu acho que existe, primeiro, a questão do desenvolvimento estrutural, que é esse que, né, ele depende de outros fatores e que a gente sempre vai estar buscando também nesse objetivo maior de intensificar o nosso modo de transporte, mas também daqueles deveres de casa que a gente pode fazer e vem fazendo, né, para dar mais eficiência. Naturalmente, você discute isso com Receita Federal, você discute isso, né, às vezes com a Anvisa em determinados casos, mas eu vejo que é um processo em constante evolução mesmo. Tem que lembrar, carga é muito atrelada ao transporte de passageiros, né? Você tem empresas de carga pura, mas você tem grande parte das cargas transportada na aeronave de passageiros, Embaixo, né? das aeronaves No porão, de passageiros. certo. E também teve uma grande mudança após pandemia, né, Danilo? Porque não só a gente passou a consumir vídeos à distância, não só a gente passou a fazer reunião à distância, mas a gente passou a consumir muita coisa à distância, né? A gente muda muito o nosso padrão de consumo, consumindo lá em casa, por exemplo, compra shampoo para criança pela Amazon, né? Assim, você não para você, né? Para mim, não. Eu uso shampoo, mas é bem pouquinho. É uma gotinha para diminuir o óleo. Mas você tem um boom do comércio eletrônico, que já estava existindo, e pós-pandemia você aumenta ainda mais isso, e isso depende muito do transporte aéreo. E eu acho que os aeroportos, eles passam a estruturar muito primordialmente por causa dos passageiros, né? Mas com o tempo, né? Com a expansão da carga, com a expansão da necessidade de eficiência disso, são as soluções, né? Como o Fábio está colocando, que agilizam o transporte, né? Você tem aquela compra que você no dia seguinte já está aqui vindo de São Paulo, realmente é algo impressionante. E aí muitas vezes é processo, como ele está dizendo. Processo dentro dos aeroportos, processo com as autoridades, né? Que é um trabalho muito difícil de se fazer, é uma coisa que foi muito difícil de se estruturar, essa lógica de quem é a autoridade do aeroporto, né? O aeroporto não gostava de submeter às entidades privadas que vieram assumir as autoridades não gostavam de se submeter aos concessionários privados, e é quem vai precisar, é o síndico do aeroporto. O que aconteceu lá em Congonhas, no D1, né? Foi difícil. É difícil, mas em todos teve dificuldade. É um grande condomínio, na verdade. É um condomínio com muita autoridade, Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa, Vigiagro. Como é que você coordena aquilo? E todo mundo tem que funcionar junto. Sim. E aí é importantíssimo aquelas autoridades entenderem que elas estão lá para servir a população. Né? Proteger a população, servir a população. Então não pode ser uma coisa que dificulta. Foi um trabalho grande de governança que se teve no começo das concessões. Né? Se criar também aquelas autoridades locais de aeroportuárias, você fazia os conselhos, eu esqueci o nome. Conaero Conaero era o grande e os pequenininhos, cada um tinha seu.
Que era os operadores Os aéreos, mas a dentro do aeroporto aeronáutica, você todo tinha mundo, sempre né? a reunião, a sala para as pessoas se reunirem, virem um briefing, entender o que Sim, estava acontecendo, sim. ver como resolver o problema. E aí quando você tinha um problema, que você, por exemplo, uma determinada autoridade começava a ser um gargalo, você levava aquilo para o CONAER, para o conselho de cima, né? Isso é uma solução, funcionou bem, né? Até o meu ver. Aí o Fábio tem mais experiência de casos específicos, mas você conseguiu ajustar bem melhor o funcionamento de todo mundo. É uma coisa que Portos precisa desenvolver, por exemplo. Né? Portos, você tem uma dificuldade grande. Você tem até iniciativas parecidas de conselho, mas não é igual à efetividade que você teve com aeroportos. Legal. Bom, estamos aqui já chegando nos nossos 10 mil pés aqui, ao fim do nosso podcast. Eu queria fechar com mais uma pergunta, assim, claro, é a voz do povo, né? Aquelas que não calam, mas como é que os aeroportos, como é que vocês veem ainda que os aeroportos podem colaborar para uma tarifa mais acessível? O Fábio falou aqui que as tarifas aeroportuárias no Brasil já são as menores do mundo. Enfim, o que a gente pode esperar aí de aperfeiçoamentos para a gente buscar um mercado, claro, eficiente, um mercado mais funcional, um mercado sem acidentes, né, que é o que a gente tem conquistado aí nos últimos anos, né, sem grandes episódios. Mas o que os aeroportos ainda podem colaborar, tanto em termos de menores tarifas, preços mais acessíveis, quanto de desenvolvimento mesmo do país? Tá legal. Começar um pouquinho disso, né? Sim, a gente lá na BR, né, tem olhado não apenas para aeroporto, mas para o desenvolvimento da aviação do Brasil. Acho Perfeito. que essa é a pauta, né? Com uma lógica de que se tiver mais gente voando no Brasil, melhor também para os aeroportos. Então existe uma questão que é estrutural, que primeiro caminha para a atração de mais companhias aéreas para o Brasil, né? Eu comentava desse evento da Colômbia, que a gente teve a oportunidade de sentar com essas companhias aéreas, e eram 3 as perguntas, as primeiras perguntas quando a gente sentava à mesa para Tarifa. conversar. Não, judicialização. Ok. A primeira, assim, como é que está a questão da judicialização no Brasil? Por que judicializa tanto? E existem questões aqui que são comportamentais, a gente, né, tangenciava esse assunto aqui um pouquinho antes, né, de que, assim, essa cultura de que eu quero pagar R$ 400 uma passagem, mas se tiver uma intempérie climática, que não tem nada a ver com a companhia Se eu tiver aérea... que pegar o avião e não o ônibus e não o finger, já tem gente reclamando. Gente, tem caso de condenação de companhia aérea, e assim, eu estou falando, né, de outra associação de companhia aérea, de gente que recebeu indenização porque teve turbulência no voo. Você imagina isso, teve turbulência no voo, a pessoa pede a indenização e o juiz concede, assim, é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, assim, essa é a primeira pergunta que vem. Segunda pergunta que vem é assim, vocês resolveram a questão das bagagens? Né? Porque, assim, para uma low cost, na companhia aérea, tudo é sempre muito no detalhe. Essa indústria, ela tem que ser muito econômica, ela tem que ser muito eficiente também em termos financeiros, né? Então, assim, se isso não está resolvido, a decisão de entrar ou não entrar no mercado, quem tem avião pode voar. A verdade é essa. Então, assim, é diferente de outros ativos que o cara não consegue levar para lá e para cá. Quem tem avião pode voar, ele escolhe outro país onde isso está mais consolidado e não vai ter que ficar discutindo isso a todo tempo. Ou ter surpresa, né? E uma terceira pergunta que geralmente vem é como é que vai ficar a reforma tributária? Então, assim, são alguns pontos que impactam quem pensa em médio e longo prazo, vai pensar a respeito disso. E a gente adota lá na BR, então, uma discussão de, em qualquer lugar onde a gente estiver, né, promover mecanismos e defender mecanismos que atraiam mais gente aqui para a nossa indústria. Porque a gente falava de preço, né? Onde é que a gente tem um problema de preço que é o que comprime, então, a demanda e impacta a escolha da pessoa se vai de avião, se vai de carro, se vai de ônibus, né? Ela fica enquanto eu vou pagar por isso, na maior parte das pessoas, na maior parte daqueles que têm capacidade de escolha nesse momento, né? Então, o que a gente tem que fazer? Incrementar a possibilidade de que tenha mais gente, mais companhia aérea, mais rotas, mais interessados, reduzindo, assim, o custo e o preço. Existem questões estruturais que a gente tem que discutir aqui, a questão do custo do QAV, a questão da judicialização, são deveres de casa que a gente tem que fazer do lado de cá, mas endereçar isso também, porque quando você tiver isso, você vai ter esse mercado que precisa voar, doido para voar, pronto para voar. Do nosso lado vai ser maravilhoso, porque assim, a gente não é gargalo, né? A gente precisa de mais gente voando do lado de cá. Então esse é um ponto que eu acho que é a resolução estrutural para o problema.
né? Não adianta a gente pegar e falar assim, né? Por exemplo, criar uma solução criativa de falar, olha, daqui para frente vai ter um tabelamento do valor das passagens. Cara, seria a gente dar um passo aí de 20 anos para trás, uma coisa absolutamente inadequada dentro do que é o conceito de livre mercado. Então esse é um universo. Um outro universo que eu acho que é muito legal, semana passada eu tive a oportunidade de estar num evento na Alemanha chamado Terminal Passenger Expo, o evento dos aeroportos no mundo, onde se identificam todas as tecnologias, tudo que tem pela frente, né, tudo que está acontecendo. E eu vi com muita alegria de que, assim, visitando lá os 3 dias da feira, não tem nada, absolutamente nada que a gente ouve e fala, cara, eu nunca ouvi falar disso. Então, a gente está preparado para isso. É trazer mais gente, botar mais gente para voar, resolvendo os problemas estruturais. Com isso, eu acho que a gente tira essa pressão de preço e caminha para o que a gente deve ser. Acho que a gente tem, Danilo, acho que o Fábio colocou bem, acho que os componentes, né? Tem que separar um pouquinho. Uma coisa que é o do Brasil em si, né? A gente tem um problema de ambiente de negócio, a gente tem, né, um sistema tributário caótico, extremamente complexo, que está começando a ser bem endereçado com a reforma tributária, né? Um começo, a gente tem que continuar regulamentando ele bem, tem que ser simples, tem que ser fácil, porque a gente sabe o quanto que as empresas gastam de recursos para poder ter algum nível de compliance com a tributação no Brasil. É muito difícil, é muito complexo, né? Então, esse é um bom começo, né? A gente tem outros problemas de ambiente de negócio macro que todas as empresas enfrentam, relação trabalhista, né? Tem uma discussão de reforma trabalhista histórica no país que a gente tem que avançar. A empresa aérea vai ter que pagar imposto, tem que contratar gente, tem que pagar combustível, né? Tem algumas coisas que tem que se resolver. Tem um regime trabalhista muito particular, né? Extremamente particular, tem esse nível de proteção alto também, isso tem que ser conversado. Uhum. Mas esse acho que é o macro, né? E específico para o setor, eu reforço os pontos que o Fábio está colocando. A gente tem uma questão de segurança jurídica grande. Eu volto para o meu empresário espanhol que tem sua empresa lá, está abrindo na Colômbia, está abrindo no México, está abrindo no Chile. O Brasil, poxa, discutindo funcionamento, abertura ou não de um aeroporto, muda a rota, está discutindo a bagagem. Tem um nível de judicialização desse tamanho, para que eu vou entrar nele? Eu vou para Tailândia, eu vou para Indonésia, meu avião leva para qualquer lugar. Então a gente tem que entender que isso tem um efeito. É óbvio que a gente sabe que todas essas discussões de política pública têm uma boa intenção inicial, mas a gente tem que entender o efeito. Economia é isso, né? Você entender o efeito das ações que você está adotando. Então, a segurança jurídica é muito importante. Deixar claro que qual é o caminho da regulação econômica de transporte aéreo no Brasil. A gente não vai discutir bagagem, a gente não vai discutir preço, a gente não vai discutir destino de aeroporto. Pode entrar aqui é um local seguro. Vocês podem avançar. E eu acho que tem um outro ponto importante, a discussão da cultura, né? O transporte aéreo, como eu disse no começo, a gente expandiu muito o número de passageiros na década de 2010. Foi uma década que a gente baixou muito o preço, expandiu bastante e a gente teve alguns percalços. Um deles foi o caos aéreo. Isso gerou trauma em muita gente. Voos atrasavam demais, voos eram cancelados e ninguém sabia. Foi uma confusão, mas foi resolvido no final de 2007. Final de 2007, virada da malha de final de ano, acabou. De 40%, caiu para 10%. Semana seguinte, 5% de atraso, 5% de cancelamento. É um normal. E aí a gente tem que entender que transporte aéreo tem coisas normais. Tem turbulência, tem aeronave que tem problema operacional e o voo é cancelado porque, puxa, tá dando um problema de manutenção. Tem o pessoal chuva. vai reclamar. Aí você fala, é melhor não voar. Você tá com problema de manutenção, meu conselho sempre foi, fica no chão. Sim. Tem chuva, o aeroporto fecha. A gente tem que entender que tem esses problemas. E aí isso tem que ser explicado para o passageiro, tem que ser uma coisa de normalidade. Acho que tem momentos que o governo chamou muita atenção para os problemas de transporte aéreo também, porque caía no colo do governo, queria chamar atenção, queria resolver, e aí aumentava mais a pressão da população para resolver problemas que são corriqueiros, são problemas normais do transporte aéreo no mundo. Você vai para os Estados Unidos, tem nevasca, acaba com o transporte aéreo em uma região em Dubai, lá, do né? país. Dubai acaba, mas é normal, Sim. gente. Não pode voar. Você quer voar com condição meteorológica adversa? Então a gente tem que entender que isso é normal. Quando a gente começa a entender que isso é normal, a gente tem que traduzir isso para quem está judicializando, que é o passageiro, e para quem está cobrando, né? Ministério Público, Procon, Judiciário. Tem uma cultura de pegar pesado, de fato, sobre o transporte aéreo. Tem muita gente que sofre, como juiz, como promotor, com os problemas do transporte aéreo, e tem que entender que tem problemas normais aqui, ninguém está fazendo de maldade, né? Então, tem que ser um nível de aculturamento. Aí eu acho que as associações têm um papel importante, a ANAC tem um papel importante, o governo, de estar sempre, constantemente com esses entes tentando dar um grau de normalidade. Na minha vida eu tive CNJ, vai no Conselho Nacional de Justiça, vai na terceira Câmara do Ministério Público, junto ao Sistema Nacional de Consumidor, faz palestra, mas tem que ser algo constante, para você diminuir a pressão, para as pessoas entenderem que isso vai ter um efeito ruim
que tem que reduzir isso, né? E a questão da judicialização, eu acho que a gente tem que tentar o máximo possível limpar do judicial, talvez deixar numa instância mais administrativa, deixar claro que indenizações têm que ter um limite. É um trabalho difícil, eu sei, mas a gente tem que avançar, porque isso está realmente prejudicando muito a atração de empresas no país, prejudicando os passageiros. E aí afeta, de fato, um pouco que a gente fala aqui, o mercado mesmo, né? Que só não Todo tem mundo. um investimento e aí todo mundo sofre, A né? gente vai sofrer sem passagens mais baratas, sem expandir, sem ter mais concorrência. Então é importante que se entenda que isso é primordial para que a gente tenha um transporte aéreo maior, mais forte, mais acessível para todo mundo. Mas acho que, assim, para além disso tudo, Danilo, é muito legal sempre a gente lembrar, né? Talvez a gente tenha algum complexo de vira-lata mesmo ainda no Brasil com relação a algumas coisas. Nós temos uma das aviações mais seguras no mundo. Nós somos grupo 1 na OASI, historicamente. Nós temos uma indústria aeronáutica, a gente fabrica avião, nós temos o terceiro maior fabricante de avião do mundo. Nós somos um país certificador de Certificador de aeronave. avião, exatamente. É. Poucos países no mundo têm isso. Então, assim, nós somos um referencial histórico na aviação do mundo, né? Hoje foi um dia de premiação lá na Secretaria de Aviação Civil, em que eles premiavam os melhores aeroportos, e o índice de satisfação que eles aferiram do setor dos aeroportos, não apenas do premiado, é de 93% de satisfação. Acho que em indústria nenhuma você tem um índice tão alto de satisfação. Acho que a gente precisa, de alguma maneira, entender e talvez vocalizar, explicar um pouco melhor esses outros aspectos que afastam, no final do dia, gente que poderia vir para esse mercado que é enorme, tem um potencial do tamanho do mundo, né, para que a gente chegue e tenha a dimensão do que a gente realmente pode ser no campo da aviação. Maravilha. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcelo Guaranis. Prazer ter vocês aqui. Obrigado pelo convite. Foi um papo ótimo aqui. Valeu. Muito feliz. Agradeço vocês aqui que acompanharam a gente. E em breve a gente volta com mais um episódio do Inframercado. Obrigado. Valeu, obrigado. Tchau, Obrigado. gente.